Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um webinar aqui da Hana Brasil. Eu sou a Carolina, eu faço parte da equipe de consultoria técnica e hoje vou conversar um pouquinho com vocês sobre a questão da análise de dureza em água, tá? Então a gente vai entender qual a importância desse parâmetro, né? E quais são as formas que nós temos para fazer o controle da dureza, né? Como analisar, tá? Então, primeiramente, a gente não podia começar esse assunto falando de outra coisa a não ser sobre a água, né? A água é considerada o nosso solvente universal, né? É a base para o desenvolvimento da vida e das atividades industriais no geral, né? Nós precisamos dela para sobreviver. Ela é matéria-prima ou componente muito importante de diversos segmentos da indústria, né? Para a gente conseguir fazer os processos acontecerem. E também tem uma importância muito grande na parte de geração de energia elétrica, né? Então, sem ela, nós ficamos bastante restritos aí, né, quanto ao desenvolvimento de todas essas atividades. E aí aqui eu coloquei uns dados só para a gente ter noção, né, de quais são os segmentos da indústria que mais utilizam água, né? E a gente vê que o que ganha destaque é o setor alimentício, né, seguido da parte de petróleo e biocombustíveis. Então, a gente percebe que realmente, né, é a base aí para a gente conseguir manter o estilo de vida que nós temos, né? Mas a gente sabe que esse recurso não é finito, né? Inclusive, é uma porcentagem muito pequena da quantidade de água disponível que é boa para que a gente consiga usar, né? Que é água doce, tratada, uma quantidade muito pequena. Então, a gente precisa se preocupar sempre com a questão do reuso e do tratamento dessa água, né? Então, aqui nós temos uma imagem do que a gente chama de ciclo urbano da água, né? Em que nós temos as nossas fontes naturais, né? Os corpos hídricos, em que a gente pega a água e ela passa por um tratamento para adequar os parâmetros de acordo com a aplicação, né? E ele segue para uso doméstico, uso industrial, e depois disso ela vai ser descartada, né? Ela precisa primeiro passar por um tratamento prévio, porque a gente não pode descartar de qualquer forma, né, de volta para a natureza. Então, por isso nós temos as estações de tratamento, né? E aí ela retorna para a natureza, sendo esse, então, o ciclo, tá? E aí, esses tratamentos, né, que eu comentei com vocês, tanto esse aqui, antes da gente utilizar, quanto os das estações de efluentes, né, depois, eles seguem diretrizes, né? Como que a gente vai saber o que a gente precisa tratar, quais são os parâmetros, os valores esperados. Então, a gente está sempre trabalhando com normas, né? Sempre tem alguma regra que nós precisamos seguir de acordo com a aplicação, né? Então, nós estamos pensando aí no cuidado, né, no monitoramento de vários parâmetros, né? Como, por exemplo, o pH, a questão da cor da água, né, turbidez, dureza, análise de metais e nutrientes, porque dependendo do tipo de aplicação da água, a gente pode ter mais ou menos, né, de cada um desses componentes. O que é importante de se analisar também, a parte de condutividade, né, oxigênio dissolvido. Então, são diversos parâmetros que são monitorados para adequar as propriedades da água para o nosso uso, né? Então, hoje a gente vai tratar especificamente do parâmetro de dureza, né? Então, assim, o que é a dureza da água? Né? É uma propriedade físico-química que está relacionada com a quantidade ali de sais dissolvidos, principalmente de cálcio e magnésio, tá? Então, toda a questão de bicarbonatos, carbonatos, sulfatos ou cloretos de cálcio ou magnésio, principalmente, né? A dureza, ela é expressa, né, de forma geral, em ppm, né, miligramas por litro de carbonato de cálcio, né? Tudo convertido
para essa única unidade de carbonatos de cálcio. E dependendo da origem da água, né, ela vai ter uma dureza natural já diferente, né? Então, aqui eu coloquei só para exemplificar uma tabela, né, da Funasa, que tem as classificações da água, né? Ela pode ser mole, dura ou muito dura, dependendo da concentração aí desses sais que nós comentamos, né? Do cálcio e do magnésio, tá? E por que que isso importa, né? Por que que eu tenho essa classificação de mole ou dura? O que que isso interfere no uso da água no dia a dia, né? Se nós tivermos uma água dura, né, com uma concentração desses bicarbonatos, carbonatos muito elevada, nós vamos observar, por exemplo, que os surfactantes, eles têm a ação deles interferida, tá, por essas concentrações. Numa água muito dura, a gente não tem, por exemplo, a formação de muita espuma, né, pelos sabões, pelos produtos de limpeza, e isso afeta o rendimento deles, né? Isso pode causar manchas em polímeros, né? Ou quando a água seca fica ali uma manchinha nos objetos. Tem a questão também de ressecar a pele, né? A gente percebe que tá estranho, né? Por conta da dureza da água. E o que é muito grave, né? É a questão desses sais precipitarem, né? Dependendo da temperatura, da concentração desses sais na água, eles podem começar a precipitar, né? Os carbonatos vão se acumulando ali, e isso é muito grave pensando nos processos, né? Nós temos muitos momentos ali do processo industrial em que nós temos, por exemplo, torres de resfriamento ou caldeiras que usam a água, né? E se a gente tem a precipitação desses sais, eles começam a se acumular nas tubulações, a gente vai ter um entupimento, né? Então, isso pode trazer consequências muito graves ali para a planta, para o processo em si, né? É perigoso aumentar a pressão ali, né? Então, por isso que a dureza é um parâmetro que é muito monitorado, né? Seja em água potável, tanto quanto as águas de caldeira e torres de resfriamento, né? Principalmente por conta dessa precipitação e dessa alteração das propriedades físico-químicas da água, né? Que nesses casos, para consumo e para esses usos em processos não são interessantes para nós, tá? Então, nesse ponto a gente conseguiu entender um pouquinho porque é importante, né, cuidar e medir a dureza, né? E caso elas estejam muito altas, né, esses sais estejam muito concentrados, existem processos que são chamados de processos de abrandamento, né, que é para justamente diminuir essas concentrações, tá? Mas como a gente faz para analisar, então, né? Como que eu consigo fazer essa determinação da dureza, né? As formas mais comuns, a gente consegue colocar aqui duas, tá? Que são a por titulação e a por fotometria, tá? Então, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre cada uma delas, tá? E só para esclarecer uma coisa para vocês. Nós comentamos, então, que essa dureza, ela pode ser relacionada, né, tanto aos carbonatos, bicarbonatos, aos sais, tanto de magnésio quanto de cálcio, tá? Então, é muito comum nós falarmos, por exemplo, dureza de cálcio ou dureza de magnésio, que quer dizer que são as frações de dureza correspondentes a cada uma dessas espécies, né, os sais dessas espécies, e também tem a dureza total, que é a soma dos dois, tá? Então, se vocês eventualmente ouvirem falar sobre isso, é porque tem a parcela correspondente a cada um e também a total, que é a soma dos dois, tá? Isso é importante a gente saber porque na titulação a gente acaba determinando separadamente, né? Em alguns casos existem metodologias para determinar a dureza de cálcio, por exemplo, tá? Então, é importante a gente saber que tem essa diferença, né? Então, por titulação, né? Como funciona
essas metodologias. A titulação é uma técnica volumétrica, né, para determinar a concentração de alguma coisa. No caso, a gente quer dureza, né? Então, nós temos uma solução titulante, né, que é uma solução que tem uma concentração conhecida. E aí a gente vai adicionar na nossa amostra, com base no volume gasto, né, de titulante, até chegar ao ponto final, né, que é um ponto de viragem, que a gente pode detectar, por exemplo, por viragem de cor, ou usando um eletrodo como um sensor, né, para detectar esse ponto final, que é quando ele atinge o ponto estequiométrico ali da reação, né, a gente obtém, então, o resultado final, tá? Com base no volume. Por isso que é um método volumétrico, tá? Então, para isso, a gente pode utilizar sensores para detectar esse ponto final. Né? No caso aqui, nós temos mais de uma opção, tá? A gente pode usar um eletrodo de íon seletivo de cálcio, que é esse aqui, tá? Que eu coloquei aqui no meio, ou um eletrodo fotométrico, né? Que aí, no caso, a gente usa um indicador colorido e quando chega no ponto final, ele muda de cor e o sensor fotométrico detecta isso e traz para a gente o resultado de dureza, né? Agora, o do íon seletivo de cálcio, ele é um eletrodo que mede efetivamente o cálcio, tá? Então, aqui a gente consegue, por exemplo, a dureza cálcio, tá? Tem técnicas para fazer a dureza total aqui também, só que é envolvendo retrotitulação, tá? Então, se eventualmente alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar um pouquinho mais a fundo sobre essas técnicas, aí pode entrar em contato com a gente, que a gente esclarece com mais detalhes, tá? Mas então, só para vocês entenderem, né, aqui tem um esqueminha, isso que eu falei do íon seletivo de cálcio, né? A gente não precisa usar indicador colorido, porque ele é um sensor potenciométrico, tá? Ele está medindo ali o cálcio e já traz para a gente o resultado. Agora, quando a gente usa o sensor fotométrico, é a mesma ideia da titulação manual, né? Tem muitas, por exemplo, titulação ácido-base, pH, que nós usamos indicadores coloridos e a gente sabe que chegou no ponto final quando a gente visualiza a alteração da cor, né? E no fundo é isso que o eletrodo fotométrico está fazendo, só que de forma muito mais precisa, né? Então, dependendo do indicador utilizado, né? Dependendo da faixa de pH, a gente pode fazer tanto dureza total quanto dureza de cálcio com o eletrodo fotométrico também, então, tá? E aí, se a gente precisar da de magnésio, é só fazer a diferença entre elas, tá? Então, é isso. A titulação é um método que a gente usa um titulador, né, para adicionar o titulante, que é o EDTA nesse caso, né, que vai reagir com o cálcio, para nos dar o valor da dureza, tá? Então, assim, quais as principais diferenças, né, entre esses dois? São metodologias diferentes, tá? O sensor de íon seletivo, ele exige uma manutenção muito maior, né? O cuidado com esse tipo de sensor precisa ser mais refinado quando comparado com o sensor fotométrico, né? E a forma de medir é diferente, né? Então, para a gente precisa fazer amostras separadas, tá? Mas, basicamente, a titulação é isso. A gente pode usar tanto o íon seletivo de cálcio, quanto com o sensor fotométrico, tá? E, além disso, nós vamos ter também as análises com fotometria. Então, né? A fotometria ela é uma técnica que está baseada também na questão da coloração, né? Nós vamos ter sempre um kit de reagentes que a gente adiciona na nossa amostra, e a partir desse momento a amostra fica colorida. Então, os equipamentos, os fotômetros, né, eles calculam para nós a quantidade de dureza com base na intensidade da cor, né? Ele já tem uma curva de concentrações, né, para dureza específicas, e aí, então, com base na intensidade da cor da amostra, a gente consegue fazer essa aferição,
tá? Então, nós temos o HI801, que é o nosso espectrofotômetro, né? E os medidores portáteis, né? Que são esses branquinhos da linha 97, para fazer a dureza, né? E nós temos faixa baixa, média e alta, né? O que muda é o valor máximo que cada método nos permite analisar, tá? E agora nós temos um novo modelo de equipamento, né? Que é o nosso checker para fazer dureza. Antes a gente só conseguia fazer nos fotômetros, né? Ou no espectro, mas agora nós estamos lançando também um checker, tá? Que é o HI735. Então, eu vou colocar aqui um videozinho dele só para vocês conseguirem visualizar melhor como funciona o procedimento de análise com um fotômetro, né? Um colorímetro. Esse aqui especificamente é o do checker, né? Mas ele é análogo aos demais equipamentos, né? Porque a ideia dos kits de reagentes são a mesma, tá? Então, no fundo, a forma de utilização é bastante parecida quando a gente compara os modelos, né? Então, aqui só para vocês conseguirem visualizar o que acompanha esse checker, né? Ele vem com 2 cubetas já para fazer as análises e o kit de reagente para uma quantidade inicial de testes, tá? Esse kit precisa ir sendo reposto ao longo do tempo, tá? E as seringas aqui embaixo para fazer as transferências dos volumes, né? Porque nesse caso nós temos diversos reagentes. Então, para conseguir fazer uma análise com o checker, a gente precisa só seguir passo a passo conforme a gente vai ver aqui no videozinho, tá? E como eu comentei com vocês, é análogo. A única diferença é que nos fotômetros, né, nos outros equipamentos, nós temos faixas diferentes de dureza, tá? E esse checker é somente faixa baixa. Ele vai de 0 a 350 ppm, tá? Então, aqui só mostrando como inicializar o medidor, né, para um primeiro uso. Precisa colocar a pilha. E aí o checker, toda a linha checker é bastante simples, né, de ser utilizada. Eles têm só um botão, que é o de ligar e de fazer as análises, né? Então, aqui, ó, logo que a gente liga, ele já pede o C1, né, que é o nosso branco, tá? No caso do método de dureza, o branco consiste em pegar 0,4 ml de amostra não reagida, tá? A gente adiciona isso na cubeta, e aí a gente acrescenta o reagente indicador, tá? Que já vai trazer uma coloração ali para a amostra, tá? E aí a gente vai completar o volume da cubeta até os 10 ml com esse reagente A. E aí tem um reagente B, né, que nós vamos adicionar 2 gotas, então. Aí a gente vai tampar a cubeta para homogeneizar tudo isso, né? E esse é o nosso branco, tá? É o C1 que ele pede ou o 0 que os outros equipamentos pedem. E aí a gente vai colocar essa cubeta no checker para conseguir fazer o branco. E aí tem mais um reagente que é um sachê, né, que acompanha também. Então depois a gente só adiciona o sachê, agita para conseguir concluir a leitura, tá? Esse é o procedimento de análise de dureza, então, pelo fotômetro, tá? Com os colorímetros. Aí adicionando o conteúdo do sachê para concluir a leitura. Esse procedimento é bem parecido em todos os colorímetros, tá? E é importante só a gente entender para que serve esse C1, né, o branco. Ele é basicamente para remover interferências mesmo, tá? Às vezes o vidro está absorvendo um pouquinho, alguma coisa nesse sentido, para garantir que quando nós estamos fazendo a leitura, a gente está medindo realmente só a nossa amostra, tá? Então, todos os métodos para fotômetros exigem que
esse branco seja feito, tá? Então, é basicamente isso. Tem um passo a passo, né, que exige muito cuidado nas transferências volumétricas, não só para dureza, mas para qualquer tipo de análise, né, que nós estamos fazendo, principalmente se a gente trabalha com volumes tão pequenos assim, né? Nesse caso, a gente está usando só 0,4 ml de amostra. Então, se nós não tomarmos cuidado nessas transferências de volume, tem grandes chances da gente observar alterações nos resultados, né? Então, tratando disso, precisa tomar bastante cuidado com as transferências volumétricas, cuidar bastante da limpeza das cubetas, né? Nesse videozinho ele mostra como ele limpa por fora, né, com o tecido, a cubeta antes de cada leitura. Isso é justamente para eliminar, por exemplo, marcas de dedo, gordura, né, que possa ter na parte externa da cubeta, para melhorar os nossos resultados, né, tratando de precisão, para a gente obter o melhor resultado possível, tá? Então, era basicamente isso que eu tinha para passar para vocês hoje, tá? Quais são as nossas opções, né, para medir dureza, por que ela é importante. E esse checker, né, o HI 735, ele ainda não está disponível para venda, tá? Mas em breve ele vai ser liberado. Então, no nosso site, né, que é hanaint.com.br, já tem a página dele e lá vocês conseguem encontrar um formulário de interesse, tá? E aí, caso vocês preencham, quando a venda for liberada, vocês serão notificados, tá? Então é isso, muito obrigada pela presença de todos e caso alguém tenha alguma dúvida, né, queira entrar em contato depois, conversar um pouco melhor, estão aqui os nossos contatos, tá? Muito obrigada e até a próxima.